Oi, oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a resenha do filme Maxine. Vamos lá? Mais um filme do diretor Ty West e agora fechando a trilogia X. Esse filme chega aos cinemas. Ele é uma continuação do filme X, A Marca da Morte. Na década de 80, em Hollywood, a estrela do cinema pornográfico Maxine Minx tem sua grande chance de atingir o estrelato. No entanto, um misterioso assassino em série persegue as celebridades de Los Angeles e um rastro de sangue ameaça revelar o passado sinistro de Maxine. Como eu comentei no filme X, A Marca da Morte, esse filme ele chegou bem lento, essa trilogia, então ele não fez muito barulho, eis que acabou fazendo muito sucesso X, A Marca da Morte, e aí veio Purr, que é um spin-off, e foi aos cinemas, a galera gostou pra caramba, e o diretor Ty West trouxe esse último filme para dar esse fechamento. Então a gente vai acompanhar a Maxine na década de 80, depois que ela sofreu aquele problema sério lá no, em X, A Marca da Morte. Ela acabou, foi a única sobrevivente naquela chacina absurda na fazenda, e ela conseguiu matar a Purr, e aí ela vai para Hollywood tentar realizar o seu sonho de ser uma atriz famosa. Só que aqui, a princípio, ela ainda continua naquela situação de fazer filmes pornôs e ainda não chegou no estrelato. O que é legal aqui é que o diretor conseguiu brincar com fatos reais da década de 80 e trazer isso para o filme. Então, por exemplo, na época da década de 80 em Hollywood, tinha um famoso serial killer chamado Night Stalker, e ele matava mulheres, homens, e ele chegou a matar 13 pessoas. E aí ele conseguiu trazer isso para o filme de uma forma bem interessante, porque a gente fica naquela dúvida se ele é a pessoa que está atrás de Maxine ou não, ele está matando uma galera, inclusive amigas dela. A questão do satanismo, na época da década de 80, teve um problema grave nesse aspecto, porque as pessoas começaram a ligar a arte com o satanismo. Então todo artista, todo cantor, eles falavam, algumas pessoas, né, alegavam que eles estavam fazendo pacto com o diabo. Então as músicas eram um pacto ao diabo, os filmes, principalmente filmes pornôs. E o diretor conseguiu também trazer essa ideia para o filme, o que ficou maravilhoso, porque nós temos uma cena final muito interessante, ele conseguiu ligar essa história do satanismo de uma forma muito interessante. A questão do figurino, das músicas, do cenário, tudo se passa na década de 80, então dá aquele saudosismo também. E aqui nesse filme a gente consegue trazer, a gente consegue ver muitas referências à cultura pop, aos filmes. Então aqui a gente tem referência ao filme Chinatown, Taxi Drive, Pânico 3, entre outros. Também tem a referência do filme Psicose, inclusive a Maxine vai visitar o cenário que foi gravado Bates Motel. O Bates Motel e Psicose, o que é bem bacana. E eu me senti mega feliz de estar assistindo esse filme, porque eu estive lá onde foi gravados os filmes, em Hollywood. Ele foi gravado na Warner Bros. Studio. Então assim, eu fiquei bem empolgada, porque eu passei por todos aqueles lugares que ela passou, inclusive lá onde foi gravado o Bates Motel, que tá dentro do parque da Universal, aquele cenário. E aquela hora que ela anda de carro com a produtora e tudo aquilo ali foi filmado na Warner Bros. Sobre o elenco, nós temos Mia Goth, que volta no papel de Maxine. Ela dispensa comentários, como eu falei, né? Ela criou uma personagem maravilhosa, ela conseguiu se destacar muito nessa trilogia. E o interessante, né, para quem não sabe, por exemplo, no X, A Marca da Morte, ela faz a Maxine e a Pearl. E no Purr ela faz a Purr e aqui ela volta como Maxine. Então aqui a gente percebe que a atriz está muito à vontade no papel. Ela já conseguiu incorporar a total Maxine, que é aquela pessoa que vive ali, tá vivendo uma situação pós-trauma, né? Porque ela participou de uma chacina e ela sobreviveu. E ela tem que viver com esse passado o tempo todo assombrando ela. E ao mesmo tempo ela quer lutar pelos sonhos dela. E isso acaba atrapalhando um pouco ela buscar os seus sonhos. Ela não desiste do que ela quer. Então ela tá maravilhosa. Ela tem um papel único aqui, né? Como eu falei.
E ela consegue trazer toda essa empatia pra gente, a gente consegue pegar muita empatia por ela. Temos Kevin Bacon também, que faz um papel importantíssimo aqui e divertido. Ele traz aí um personagem bastante caricato, mas bem divertido e com uns trejeitos bastante interessantes. Tem uma cena que ele dá uma corridinha que é bem engraçada. Temos a Lily Collin, que apesar de ter pouquíssimo tempo em cena, eu achava que ela teria mais tempo aqui, mas agradou, porque eu acho ela também uma atriz fantástica, linda, maravilhosa. O Giancarlo Esposito também tá no filme, e ele também tem um papel super importante aqui, principalmente na vida da Maxine, e eu adorei o papel dele, do personagem. Ele é o responsável pela carreira da Maxine, e ele mostra que, assim, não é só o profissionalismo, que ele também ajuda na vida pessoal, e eu gostei bastante do trabalho dele, do personagem. E o bom desse filme, porque o Ty West falou que seria uma trilogia, e eu acho que esse filme conseguiu fechar de uma forma muito boa, então ele não deixou pontas soltas, ele conseguiu dar o fechamento adequado para a trilogia, sem deixar a gente com aquelas perguntas no ar, e conseguiu dar um final digno para Maxine, e a história em si que envolve também é uma história interessante, mas vamos lá para os pontos negativos. Para quem gostou de X, a Marca da Morte e Pearl, vai ficar um pouco desmotivado com esse filme, porque ele é bem diferente dos outros, então não vá esperando um filme parecido. Aqui ele tomou uma nova roupagem, então aqui a gente vai ter o excesso de drama e pouco gore, pouco terror e suspense, diferente dos outros filmes. Então o que me chateou, o que me incomodou nesse filme foi por isso, porque quando a gente assiste filme de terror, nós queremos terror. E como a gente vem de um filme igual o X e Pearl, a gente estava esperando algo parecido, e não tem. Então, acho que o diretor, por conta dele querer realmente mostrar essa história da Maxine, o drama que ela está vivendo, o processo dela correr atrás da fama, acabou que o terror ficou bem secundário, então deu ar realmente para o drama. E como eu já falei do filme, eu resolvi também falar um pouco sobre a ligação dos três filmes, trazer algumas curiosidades também. E o primeiro deles é a questão do X. O porquê desse X no filme, tanto o X a Marca da Morte, em Pearl e aqui em Maxine com 3X. A Motion Picture Association, que é responsável por dar classificação indicativa nos Estados Unidos, ela usa algumas letras para poder classificar os filmes. Quando um filme recebe a letra X, é porque ele é um filme para adulto e, em hipótese alguma, criança pode assistir, ou é porque ele tem alguma coisa envolvendo sexualidade, morte, entre outras coisas. Então esse X não veio do aleatório, ele tem o porquê dele. Então, como o filme fala sobre questão de pornografia, questão de sexualidade e também drogas e violência, ele leva a letra X. E aí o Maxine são 3X, porque ele é além de tudo. Então ele é ultra mega power adulto, vamos dizer assim, né? Então ele leva a classificação de 3X. Então quando a gente pensa na questão do X, no primeiro tem um nome, né? X, a Marca da Morte. Em Pearl, por exemplo, tem uma cena em que ela vai fazer uma audição para tentar um papel de atriz, a Pearl, e ela tem que pisar num lugar que está com a marca X. Então o diretor fez questão de trazer essa letra para fazer essa brincadeira, né? Que é a classificação indicativa do filme. E ele puxa muito para comédia noir, para um filme totalmente trash. Então a gente vê muitas cenas assim que muita gente falou no cinema, né? Ai, que cena mal feita, que cena estranha, parece que é filme de baixo orçamento, é um filme fraco, mas é a ideia, porque ele é um filme que se passa nos anos 80. Então o diretor tentou trazer tudo dessa forma, até a forma de filmar o longa foi feito de uma forma assim, bem parecendo caseira mesmo, algumas cenas, o próprio roteiro e o cenário, essa brincadeira foi bem legal. E aqui a gente vê muito essa questão do pós-trauma, a questão da repressão, a questão de relacionamentos tóxicos. Então esse filme traz muita coisa interessante. Eu acho que a trilogia em si fala muito sobre isso, né? Em X, a Marca da Morte, a gente tem a questão de frustrações, de traumas, de medo, de desejar o que é do outro. Em Pearl, a gente tem a questão de relacionamento tóxico, de psicopatia, de repressão. E aqui em Maxine também a gente vê muita relação, né? Que essa Maxine, ela passou por um trauma, ela é uma pessoa que tem uma
uma vida difícil, ela tem essa questão da repressão também dentro de casa, então ela é filha de pastor, e ela teve que seguir os seus passos sozinha, sair de casa para tentar viver a sua vida, e ela vive no mundo da promiscuidade, e isso é totalmente contra, né, o estilo de vida dela, da criação dela. Então aqui a gente consegue pegar muita coisa. Essa questão da relação, né, dos anos 80, em que as pessoas ligavam o satanismo com a arte, então eles não acreditavam que atores, cantores pudessem ter o dom, pudessem ser bons, eles achavam que eles tinham feito pacto com o diabo, e o diretor traz muito isso aqui, ele enfatiza isso bastante no filme, o que é bem interessante também. Ele traz trechos aí de cenas dos anos 80 também pra gente ver. Então o filme ele consegue envolver bastante coisa, mas que infelizmente por conta disso, da falta do terror e do suspense, ele acaba perdendo o ritmo. Então ele é um filme bastante lento, bastante demorado. O final é interessante, como eu falei, ele tem um desfecho muito bom, ele dá um final incrível para Maxine, mas ele demora muito para chegar nesse desenvolvimento e fica naquela coisa demorada, naquele tramo o tempo todo. E isso eu acho que prejudicou bastante. Principalmente eu vou falar falar minha opinião como uma espectadora de filmes de terror, que foi numa expectativa muito grande para assistir esse filme, esperando algo parecido com X, e com Purr, eu acabei me decepcionando um pouco. Mas ele não deixa de ter o seu mérito, de ter o seu carisma, de ter a sua diversão, porque ele é um filme que brinca muito com essa questão do slasher, com essa questão dos anos 80, então ele acaba virando também uma comédia. E a questão do gore, do body horror, que aparece às vezes, mas assim, não é da forma como a gente queria. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 8. Para os fãs da trilogia X, Maxine está chegando aos cinemas para dar esse fechamento da história dessa menina que quer ser uma atriz a qualquer custo e vai fazer tudo para estar lá no ápice em Hollywood. O filme é divertido, é interessante, igual eu falei, aborda muitos temas interessantes, principalmente porque o diretor conseguiu brincar com essas coisas que aconteceram realmente nos anos 80 e trazer isso para o filme de uma forma muito interessante. A questão do cenário, figurino, trilha sonora, tá tudo impecável, muito bem feito. O filme é também rodado de uma forma muito legal, só que o que atrapalha é justamente isso, porque ele tem um ritmo muito lento e para nós fãs do terror ele deixou muito a desejar. Maxine tem estreia para dia 11 de julho, mas já vai ter algumas sessões a partir de hoje. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você é fã da trilogia X, já assistiu Maxine ou vai assistir, comenta aqui embaixo. E até a próxima!